Ele procurou em ambas as direções por uma fenda, mas estava quase no final de sua escada antes de sentir-se balançar levemente para dentro de uma. Quando ele se abaixou ainda mais e pôde olhar para a abertura, viu que estava escuro, uma indicação de que não levava a uma câmara habitada, fato pelo qual ele se sentiu grato. Ele também esperava que a extremidade interna da fenda não estivesse barrada, nem a porta além trancada pelo lado de fora. Ele assobiou uma vez, muito baixo, para Commodore Florençal, e um instante depois, sentiu o movimento da escada de ferro que lhe indicou que seu companheiro havia iniciado a descida. A fenda em que ele se encontrava era mais alta do que aquela que acabavam de deixar, permitindo que ele ficasse em pé. Ali, esperou pelo Torranadão Macusiano, que logo se encontrava na borda ao seu lado. Ufa! Exclamou o príncipe, em um sussurro. Eu detestaria ter que fazer isso durante o dia, quando eu poderia ter visto todo o caminho até o fundo. O que vem a seguir? Já chegamos mais longe do que eu jamais sonhei que seria possível. Agora, começo a acreditar que a fuga pode estar no reino das possibilidades. Ainda não começamos, Tarzan segurou-lhe. Mas vamos começar agora. Venha! Empunhando suas armas rústicas, os dois caminharam furtivamente ao longo da abertura. Não havia barras para impedir seu progresso, e eles adentraram no chão da câmara adiante, com extrema cautela, tateando cada passo antes de firmar o pé e com sua arma estendida à sua frente. Tarzan tateou pela câmara, que descobriu estar razoavelmente preenchida com barris e garrafas, estas últimas em caixas de madeira e vinho. Commodore Florençal estava diretamente atrás dele. Estamos em uma das salas onde os nobres encarregados de fazer cumprir as leis contra o vinho esconderão bebidas confiscadas, sussurrou Torranadão Macusiano. Ouvi muita conversa sobre o assunto desde que fui feito prisioneiro. Os guerreiros e os escravos também parecem não falar de outra coisa senão isso e os altos impostos. É provável que a porta esteja fortemente trancada. Eles guardam essas bebidas proibidas como nunca guardaram seu ouro ou joias. Encontrei a passagem que leva à porta, sussurrou Tarzan, e consigo ver uma luz por baixo dela. Eles se moveram furtivamente por toda a extensão do corredor. Cada um empunhou sua arma com mais firmeza enquanto Tarzan tentava delicadamente a fechadura. Deu certo. Lentamente, o homem macaco empurrou a porta, entreabrindo-a. Através da pequena abertura assim criada, ele pôde ver uma parte do cômodo. Seu piso estava coberto por tapetes magníficos, espessos e macios. Aquela porção da parede que lhe foi revelada estava coberta por tecidos pesados, tecidos em diversas cores e padrões estranhos e esplêndidos, bárbaros. Diretamente em seu campo de visão, o corpo de um homem jazia estendido, com o rosto voltado para o chão. Sobre o piso uma poça vermelha manchava um tapete branco sob sua cabeça. Tarzan abriu a porta um pouco mais, revelando os corpos de outros 3 homens. 2 estavam no chão, e o terceiro, em um divã baixo. A cena, magnífica em sua coloração, trágica em sua sugestão de mistério e morte violenta, prendeu os olhos do homem macaco por mais um momento antes que ele abrisse a porta ainda mais e saltasse rapidamente para o centro da sala, sua arma erguida e pronta, não dando a nenhum possível inimigo escondido atrás da porta a oportunidade de derrubá-lo. O que teria ocorrido caso ele tivesse entrado na sala lentamente? Uma rápida inspeção do apartamento revelou os corpos de 6 homens, que não haviam sido visíveis através da porta parcialmente aberta. Estavam amontoados em um canto da sala. Commodore Florençal permaneceu ao lado de Tarzan, com sua arma pronta para confrontar qualquer um que questionasse sua presença ali, mas, em breve, a ponta de sua haste de ferro caiu no chão e um largo sorriso se espalhou por seus traços. Tarzan olhou para ele. Quem são eles? Ele exigiu. E por que foram mortos? Eles não estão mortos, meu amigo, respondeu Commodore Florençal. São os nobres cuja função é impedir o uso do vinho. Eles não estão mortos. Estão bêbados. Mas o sangue sob a cabeça deste aos meus pés, exigiu o homem macaco. É vinho tinto, não sangue, assegurou-lhe seu companheiro. Então Tarzan sorriu. Não poderiam ter escolhido uma noite melhor para sua orgia, disse ele. Se tivessem permanecido sóbrios, a porta pela qual entramos do depósito teria sido seguramente trancada, imagino, certamente, e teríamos que lidar com uma guarda de guerreiros sóbrios nesta câmara, em vez de 10 nobres embriagados. Somos muito afortunados, Zunturrou. Ele mal havia terminado de falar quando uma porta no lado oposto da sala se abriu, revelando 2 guerreiros que entraram imediatamente na câmara. Observaram os 2 que os enfrentavam. Em seguida, lançaram um olhar ao redor da sala, as formas inertes dos demais ocupantes. O que fazem aqui, escravos? Exigiu um dos recém-chegados. SH, advertiu Tarzan, colocando um dedo nos lábios. Entre e feche a porta, para que outros não ouçam. Não há ninguém por perto para ouvir, rosnou um deles, mas entraram e ele fechou a porta. Qual é o significado disso? Que vocês são nossos prisioneiros, gritou o homem macaco,
saltando por entre eles e posicionando-se diante da porta, com sua barra de ferro em prontidão. Um sorriso zombeteiro torceu a boca de cada um dos dois Veltopes macusianos quando sacaram suas rapieiras e saltaram em direção ao homem-macaco, ignorando por um momento o Tornadão macusiano, que, aproveitando a oportunidade que lhe foi oferecida, jogou de lado sua barra de ferro, e pegou uma rapieira do lado de um dos nobres bêbados, uma substituição de armas que tornaria Commodore Florençal um oponente perigoso em qualquer lugar de Minone, pois não havia espadachim melhor entre todos os clãs guerreiros de Tornadão Macus, cujas lâminas eram famosas em toda Minone. Enfrentando, com apenas uma barra de ferro, dois espadachins habilidosos, Tarzan dos Macacos encontrava-se em desvantagem, o que poderia ter sido sua perdição, não fosse a presença de Commodore Florençal, que, tão logo se apossou de uma arma, avançou e enfrentou um dos guerreiros. O outro pressionou Tarzan com ferocidade. Seu prisioneiro, em escravo, zombou, avançando contra seu oponente mas, embora talvez menos habilidoso na esgrima que seu antagonista, o Senhor da Selva não havia enfrentado Bolgan numa em vão. Seus movimentos eram como relâmpagos, sua força tão grande quanto antes de Zontorrago reduzir sua estatura. No primeiro ataque dos guerreiros, ele saltou para o lado para evitar a estocada de uma lâmina, e para seu próprio espanto e o deles, o que ele havia pretendido, mas que não conseguiu devido a um ágil passo lateral, o levou até o outro lado da sala. Então, o homem voltou a atacá-lo, enquanto o outro estava bem ocupado com o Zertolosto de Tornadômaco. Duas vezes Tarzan parou golpes com sua pesada barra, e em seguida, uma estocada, mas errou por uma questão de milímetro, seu passo lateral ocorrendo no último instante. Foi por pouco, pois o homem havia se lançado contra seu abdômen por pouco para Tarzan e morte para seu oponente, pois, quando a ponta passou inofensivamente por ele, o homem-macaco brandiu sua vara sobre a cabeça desprotegida do Veltopes macusiano, e, com um grunhido, o sujeito caiu no chão, com o crânio esmagado até a ponte do nariz. Então, Tarzan voltou-se para auxiliar Commodore Florençal, mas o filho de Adendrohaquis não necessitava de ajuda. Ele tinha seu homem contra a parede e estava-o atravessando pelo coração quando Tarzan se virou em sua direção. Ao cair, Commodore Florençal girou em direção ao centro da sala. Ao fixar o olhar no homem-macaco, um sorriso lhe cruzou o rosto. Com uma barra de ferro, o senhor derrotou um espadachim de Minoni, exclamou ele. Eu não teria acreditado ser possível, e por isso, apressei-me a despachar meu homem para que pudesse vir em seu socorro antes que fosse tarde demais. Tarzan riu. Eu tinha o mesmo pensamento em relação a você, disse ele, e poderia tê-lo mantido se eu não tivesse conseguido esta espada, assegurou Commodore Florençal. Mas, e agora? Invamente, chegamos muito mais longe do que parece possível. Nada mais me surpreenderá daqui em diante. Vamos trocar vestuário com estes dois infelizes cavaleiros, disse Tarzan, despojando-se da túnica verde enquanto falava. Commodore Florençal riu discretamente, seguindo o exemplo de seu companheiro. Existem outros povos tão grandiosos quanto os minonianos, declarou ele. Embora, até conhecê-lo, meu amigo, eu jamais teria acreditado nisso. Poucos instantes depois, os dois estavam vestidos com as vestimentas dos guerreiros Veltopes macusianos, e Tarzan estava vestindo sua túnica verde sobre o cadáver daquele a quem havia matado. Mas por que está fazendo isso? Perguntou o príncipe. Faço o mesmo com o seu e verá, em breve, respondeu Tarzan. Commodore Florençal fez como os outros lhe pediram e, quando a troca foi concluída, o homem-macaco jogou um dos cadáveres sobre o ombro e o carregou para o depósito, seguido de perto por Commodore Florençal com outro. Caminhando pela abertura da janela até a borda do poço, Tarzan lançou sua carga para o espaço, e estendendo a mão, tomou-a de Commodore Florençal e a atirou em seguida. Se não as examinarem com muita atenção, disse ele, a artimanha pode servir para convencê-los de que morremos tentando escapar. Enquanto falava, ele destacou dois dos ganchos da escada pela qual haviam escalado da janela de sua masmorra e os jogou após os cadáveres. Estes darão colorido à sugestão, acrescentou ele, em explicação. Juntos, retornaram à sala onde os nobres embriagados jaziam, e Commodore Florençal começou a revistar as gordas bolsas de dinheiro dos homens inconscientes. Precisaremos de tudo isso que pudermos obter se quisermos nos passar por guerreiros Veltopes macusianos por algum tempo, disse ele. Conheço essas pessoas por reputação e sei que o ouro comprará muitas das coisas que podemos precisar à cegueira dos guardas e à complacência dos oficiais, se não chegarem muito perto da verdade a nosso respeito. Essa parte deve ser tratada por você, Commodore Florençal, disse Tarzan, pois não estou familiarizado com os costumes do seu povo, mas não podemos permanecer aqui. Estes senhores nos serviram bem, e a si mesmos também, pois sua infidelidade e devassidão lhes salvaram a vida, enquanto os dois que seguiram com sobriedade o caminho do dever foram destruídos.
As coisas estão estranhamente ordenadas, comentou Komodo Florençal. Em Minuni, como em outros lugares, concordou Tarzan, liderando o caminho até a porta da câmara, que encontraram aberta para um corredor em vez de para outra câmara, como esperavam que fosse o caso em um ponto tão próximo do eixo central. Em silêncio, prosseguiram pelo corredor, que, a essa hora da manhã, estava deserto. Eles passaram por câmaras iluminadas, onde homens e mulheres dormiam pacificamente sob a luz de muitas velas. Eles viram um sentinela dormindo diante da porta dos aposentos de um nobre. Ninguém os descobriu. Assim, percorreram uma série de rampas inclinadas e corredores intermináveis até estarem longe da parte da cúpula real em que haviam sido encarcerados e onde seria mais natural que a busca por eles começasse, caso os corpos que haviam lançado no poço não fossem descobertos imediatamente, ou fossem identificados pelo que realmente eram, em vez do que os dois fugitivos tentaram fazê-los parecer. E agora, um escravo vestido com uma túnica branca aproximava-se deles pelo corredor. Ele passou sem lhes dar atenção, e logo outro e outro apareceram até que os dois perceberam que a manhã se aproximava e os corredores logo estariam cheios dos habitantes da cúpula. Será melhor, disse Komodo Florençal, encontrar um esconderijo até que haja mais pessoas circulando. Estaremos mais seguros em meio a uma multidão do que entre pouco, onde seremos mais notáveis. Quase todas as câmaras por onde passavam agora estavam ocupadas por famílias, enquanto aquelas que estavam desocupadas não tinham velas e, portanto, eram inseguras como esconderijos por muito tempo. Mas, em breve, Komodo Florençal tocou no braço de Tarzan e apontou para um hieróglifo ao lado de uma porta que se aproximavam. É exatamente o lugar, disse ele. O que é? Perguntou Tarzan, e quando chegaram em frente à porta aberta, ora, está cheio de homens. Quando despertarem, seremos descobertos, mas não reconhecidos, respondeu o Trohanadão macusiano, ou, pelo menos, as chances são pequenas de que o sejamos. Esta é uma câmara comum onde qualquer homem pode adquirir alojamento para pernoitar. Sem dúvida, a visitantes de outros domos estrangeiros não serão particularmente notados por essa razão. Ele entrou na sala, seguido por Tarzan. Um escravo vestido com uma túnica branca aproximou-se deles. Velas para dois, exigiu Komodo Florençal, entregando ao escravo uma das moedas de ouro menores que havia subtraído dos nobres adormecidos. O sujeito os conduziu a um canto distante da sala, onde havia bastante espaço no chão, acendeu duas velas e os deixou. Instantes depois, estendiam-se em toda a sua extensão, com os rostos voltados para a parede como proteção adicional contra o reconhecimento, e logo adormeceram. Ao despertar, Tarzan percebeu que ele e Komodo Florençal eram os únicos ocupantes remanescentes da câmara, além do escravo que os havia admitido, e despertou seu companheiro, acreditando que não deveriam fazer nada que pudesse, mesmo que minimamente, atrair mais atenção do que o ordinário. Um balde com água foi trazido a eles, e realizaram suas abluções em uma calha que circundava a câmara, passando ao longo da base de cada parede, como era costume em toda Minuni. A água residual era conduzida por tubos aos campos além das cidades, onde era utilizada para irrigar as plantações. Como toda a água precisava ser transportada em baldes para as cúpulas e para os diferentes níveis, a quantidade utilizada para as abluções foi reduzida ao mínimo, sendo a classe guerreira e nobre a que mais a utilizava, enquanto os escravos de túnicas brancas dependiam principalmente dos rios, próximos aos quais as cúpulas sempre são erguidas, para seus banhos. Os escravos verdes são os que pior se saem e sofrem uma verdadeira dificuldade por falta de instalações para banho, pois os minunianos são um povo limpo, mas eles conseguem aliviar sua situação em certa medida, onde os mestres da pedreira são mais bondosos, pelo uso de água de infiltração estagnada que se acumula em cada pedreira nos níveis inferiores e que, não sendo adequada para consumo, pode ser usada pelos escravos para banho quando lhes é permitido o tempo para obtê-la. Após se lavarem, Tarzan e Komodo Florençal saíram para o corredor, uma ampla via da cidade Domo, onde agora passavam duas filas sólidas de pessoas movendo-se em direções opostas, sendo o próprio número de pessoas sua maior proteção contra a detecção. Velas, em intervalos frequentes, difundiam uma luz brilhante e purificavam o ar. Portas abertas revelavam lojas de diversas descrições, dentro das quais homens e mulheres negociavam mercadorias, e agora Tarzan teve seu primeiro vislumbre real da vida veltopismaquiana. As lojas eram todas conduzidas por escravos vestidos com túnicas brancas, mas escravos e guerreiros se misturavam como clientes, sendo ambos os sexos de cada classe representados. Foi também a primeira oportunidade de Tarzan de ver as mulheres da classe guerreira fora de seus próprios lares. Ele havia visto a princesa Janzara nos aposentos do palácio, e através das portas em várias partes da cúpula. Havia visto outras mulheres de diferentes posições sociais, mas estas foram as primeiras que ele viu ao ar livre de perto. Seus rostos estavam pintados de um vermelho profundo,
suas orelhas azuis, e suas vestimentas dispostas de modo que a perna e o braço esquerdos estivessem descobertos, embora, se até mesmo o tornozelo ou o pulso direitos ficassem expostos, eles rapidamente reajustassem suas roupas para escondê-los, demonstrando grande confusão e constrangimento. Enquanto o homem macaco os observava, lembrou-se das godas viúvas que vira em casa, cujos vestidos de noite as deixavam nuas até os rins, mas que prefeririam morrer a expor um joelho. As fachadas das lojas eram cobertas por pinturas brilhantes, geralmente retratando os produtos à venda, juntamente com hieróglifos descrevendo as mercadorias e anunciando o nome do proprietário. Finalmente, um deles chamou a atenção do Tornadão-Macusiano, que tocou o braço de Tarzan e apontou para ele. Um lugar onde a comida é servida, disse ele. Vamos comer, nada me agradaria mais. Estou faminto, assegurou Tarzan, e assim os dois entraram na pequena loja, onde vários clientes já estavam sentados no chão com pequenos bancos puxados para perto, sobre os quais a comida era servida em pratos de madeira. Cômodo Florenção encontrou um espaço próximo à parte traseira da loja, não muito distante de uma porta que conduzia a outra câmara, que também era uma loja de natureza diferente, pois nem todos os estabelecimentos comerciais estavam felizmente localizados em um corredor, mas tinham suas entradas, como esta, através de outro estabelecimento comercial. Tendo-se acomodado e arrastado um banco para a frente, olharam ao redor enquanto aguardavam ser atendidos. Era evidentemente uma loja pobre, como do Florençal disse a Tarzan, que atendia à casta de escravos e aos guerreiros mais pobres, dos quais vários estavam sentados em bancos em diferentes partes da sala. Pelo arreio e vestuário, que eram gastos e desbotados, era fácil deduzir sua pobreza. Na loja ao lado, havia vários outros guerreiros da mesma classe, remendando suas próprias roupas com materiais comprados do pobre lojista. A refeição foi servida por um escravo trajando uma túnica branca de material muito barato, que se surpreendeu ao receber o pagamento da refeição e do serviço em ouro. É raro, disse ele, que guerreiros ricos o suficiente para possuir ouro venham à nossa pobre loja. Pedaços de ferro e fragmentos de chumbo, juntamente com grande quantidade de dinheiro de madeira, entram em meus cofres, mas raramente vejo ouro. Uma vez, eu fiz, e muitos de meus clientes eram anteriormente os mais ricos da cidade. Ali, veja aquele homem alto com o rosto muito enrugado. Antigamente, ele era rico, o guerreiro mais rico em seu domo. Olhe para ele agora, e vê-los na sala ao lado realizando serviços braçais, homens que outrora possuíram escravos tão prósperos que, por sua vez, contrataram outros escravos para realizar as tarefas mais humildes. Vítimas, todos eles, do imposto que Elcomoelhago impôs à indústria. Ser pobre, continuou ele, assegura uma vida mais fácil do que ser rico, pois os pobres não têm impostos a pagar, enquanto aqueles que trabalham duro e acumulam propriedade só têm seu trabalho como recompensa, já que o governo lhes toma tudo em imposto. Ali está um homem que era muito rico. Ele trabalhou arduamente durante toda a sua vida e acumulou uma vasta fortuna. Por vários anos após a aplicação da nova lei tributária de Elcomoelhago, ele lutou para ganhar o suficiente para garantir que sua renda fosse pelo menos igual aos seus impostos e ao custo de vida, mas descobriu que era impossível. Ele tinha um inimigo, um homem que o havia prejudicado gravemente. Este homem era muito pobre, e a ele deu tudo o que restava de sua grande fortuna e propriedade. Foi uma vingança terrível. De homem contente, esta vítima da ira alheia é agora um destroço abatido, trabalhando incessantemente 18 horas por dia em uma fútil tentativa de garantir uma renda que cubra seus impostos. Tendo terminado sua refeição, os dois fugitivos retornaram ao corredor e continuaram seu caminho para baixo através da cúpula em direção ao primeiro nível, mantendo-se sempre nos corredores mais movimentados, onde a detecção parecia menos provável. Agora, homens montados eram encontrados com mais frequência, e os guerreiros cavalgavam pelos estreitos corredores de forma tão rápida e imprudente que os pedestres tinham dificuldade em evitar serem atropelados e pisoteados. Parecia a Tarzan um milagre que algum deles chegasse aos seus destinos ileso. Tendo finalmente chegado ao nível mais baixo, estavam empenhados em procurar um dos 4 corredores que os levariam para fora da cúpula, quando seu caminho foi completamente bloqueado por uma grande multidão que se congregara na interseção de 2 corredores. Aqueles que estavam na retaguarda esticavam seus pescoços para observar o que se passava no centro da reunião. Todos faziam perguntas ao vizinho, mas, até o momento, ninguém nas extremidades da multidão parecia saber o que havia acontecido, até que, finalmente, fragmentos de rumores chegaram aos mais distantes. Tarzan e Cômodo Florençal não ousaram fazer perguntas, mas mantiveram os ouvidos atentos e logo foram recompensados ao ouvir repetidamente o que parecia ser um relato autoritativo do que havia ocorrido para causar essa aglomeração. Em resposta a uma pergunta feita por um dos presentes,
Um indivíduo que se espremia para sair do centro da multidão explicou que aqueles que estavam na frente haviam parado para ver os restos mortais de 2 escravos que foram mortos ao tentar fugir. Eles estavam trancados em uma das celas de escravos de Zontorrago, no nível mais alto, disse ele ao seu interlocutor, e tentaram escapar descendo uma escada improvisada no poço central. Sua escada quebrou e eles foram precipitados ao telhado da sala do trono, onde seus corpos, terrivelmente mutilados, foram encontrados há pouco tempo. Estão sendo levados às feras. Agora, um deles foi uma grande perda para Zontorrago, pois era o escravo Zontou, sobre quem ele estava experimentando. Ah! Exclamou um ouvinte. Eu os vi ontem mesmo. Não os reconheceria hoje, garantiu o informante. Seus rostos estão terrivelmente desfigurados. Após a multidão de pessoas ter sido aliviada, Tarzan e Komodo Florençal continuaram seu caminho, descobrindo que o corredor dos escravos estava logo à frente deles e que era por essa avenida que os corpos de suas vítimas da noite anterior estavam sendo transportados. O que? Perguntou o homem macaco. Ele quis dizer ao afirmar que estavam sendo levados às feras. É a forma como dispomos dos corpos dos escravos, respondeu o Trohanadão macusiano. São levados até a borda da selva, onde são devorados por animais selvagens. Existem leões velhos e desdentados perto de Trohanadão-macus que subsistem inteiramente de carne de escravo. Eles são nossos necrófagos e estão tão acostumados a serem alimentados que frequentemente vêm ao encontro das equipes que trazem os cadáveres, andando ao lado delas, rugindo e rosnando, até que o local onde os corpos serão depositados seja alcançado. Vocês se desfazem de todos os seus mortos dessa maneira. Somente o escravo morto. Os corpos de guerreiros e nobres são cremados. Em breve, então, continuou Tarzan, não haverá mais perigo de que se faça uma identificação correta daqueles dois. Ele indicou com o polegar o corredor à frente, onde os corpos dos 2 guerreiros mortos eram sacudidos e jogados sobre as costas dos diadetes. Para onde agora? Exigiu Komodo Florençal, ao emergirem da boca do corredor dos escravos e permanecerem por um momento sob a luz solar intensa. Guie-nos até a pedreira onde fomos confinados e a câmara em que dormíamos. O senhor deve estar cansado de sua breve liberdade, observou o Trohanadão macusiano. Estamos retornando para Talascar, como prometi. Tarzan lembrou. Eu sei, disse o Zertolosto, e louvo sua lealdade e valor, ao mesmo tempo em que depreco seu julgamento. Será impossível resgatar Talascar. Caso contrário, eu seria o primeiro a socorrê-la, mas sei, e ela sabe, que, para ela, a fuga é impossível. Só conseguiremos nos entregar vivamente aos nossos mestres. Esperemos que não, disse Tarzan, mas, se você sente como diz, que nosso esforço está fadado ao fracasso e que só seremos recapturados, não me acompanhe. Minha única necessidade real de vossa pessoa é que me guie até o apartamento onde Talascar está confinado. Se puder me direcionar a ele, é tudo o que peço. Acha que eu estava tentando evitar o perigo? Questionou Komodo Florençal. Não, aonde o senhor for, eu irei. Se for capturado, eu também serei. Falharemos, mas não nos separemos. Estou pronto para ir aonde o senhor for. Bom, comentou Tarzan. Agora, vi-nos até a pedreira e use seu conhecimento das coisas minunianas e sua melhor inteligência para nos dar acesso sem muita conversa. Passaram, sem serem desafiados, pelas alamedas sombreadas entre as cúpulas de Veltopismacus e pela grande parada, onde guerreiros ricamente paramentados executavam evoluções intrincadas com a mais fina precisão, e para fora das cúpulas, por trilhas bem desgastadas, repletas de escravos laboriosos e seus guardas altivos. Eles se juntaram à longa coluna que se movia em direção à pedreira na qual haviam sido aprisionados, tomando seus lugares na coluna de guardas laterais, e assim chegaram à entrada da pedreira. Perfunctoriamente, os números dos escravos eram anotados à medida que passavam e registrados em um grande livro, mas, para alívio de Tarzan, ele notou que nenhuma atenção era dada aos guardas, que se moviam ao lado de seus protegidos e desciam para o interior sem serem verificados ou mesmo contados. E com eles foram Komodo Florençal, príncipe real de Trohanadão-macus, e Tarzan dos macacos. Uma vez dentro da pedreira, e ultrapassada a guarita, os dois foram gradualmente para a retaguarda da coluna, de modo que, quando ela virou para um nível acima daquele que desejavam alcançar, puderam se separar sem serem notados. Deixar uma coluna era apenas juntar-se a outra, pois não havia interrupção entre elas e, frequentemente, várias se moviam lado a lado, mas, quando alcançaram o 35º nível e entraram no túnel que conduzia à câmara na qual Talascar estava confinado, encontrarão-se sozinhos, pois há pouca ou nenhuma atividade nesses corredores que levam aos aposentos dos escravos, exceto no início da manhã, quando os homens são conduzidos aos seus trabalhos, e invamente à noite, quando são trazidos de volta. Diante da porta da câmara, encontraram um único guerreiro de guarda. Ele estava agachado no chão do túnel, encostado na parede,
mas ao se aproximarem, levantou-se e os desafiou. Commodore Florençal, que estava na liderança, aproximou-se dele e parou. Viemos buscar a escrava Talaskar, disse ele. Tarzan, que estava logo atrás de Commodore Florençal, viu um brilho repentino saltar aos olhos do guerreiro. Foi reconhecimento. Quem o enviou? Exigiu o guerreiro. Seu mestre, Zontorrago, respondeu o Trohanadão macusiano. A expressão no rosto do guerreiro mudou para uma de astúcia. Entre e a busque, disse ele, destravando a porta e abrindo-a. Commodore Florençal caiu de joelhos e rastejou pela abertura baixa, mas Tarzan permaneceu onde estava. Entre, disse o guarda a ele. Prefiro ficar onde estou, respondeu o homem macaco. Não será necessário que dois de nós encontremos uma única escrava e a levemos ao corredor. Por um instante, o guerreiro hesitou. Então fechou a porta apressadamente e trancou as pesadas trancas. Quando se voltou novamente para Tarzan, que agora estava sozinho com ele no corredor, o fez com uma espada nua nas mãos, mas encontrou Zontuol de frente para ele com uma espada desembainhada. Renda-se! Gritou o guerreiro. Reconheci ambos instantaneamente. Eu imaginava, disse Zontuol. O senhor é inteligente, com exceção dos seus olhos. Eles são tolos, pois o traem. Mas minha espada não é tola, rosnou o sujeito, enquanto desferia uma estocada cruel contra o peito do homem macaco. O tenente Paul de Arnott, da marinha francesa, era reconhecido como um dos espadachins mais habilidosos do serviço. A seu amigo Greystock havia transmitido grande parte de sua destreza durante as muitas horas que os dois passaram com as espadas. Hoje, Tarzan dos macacos elevou uma prece de gratidão ao amigo distante, cujo treinamento cuidadoso serviria, após muitos e longos anos, para auxiliar o homem macaco de forma tão proveitosa, pois logo percebeu que, embora seu antagonista fosse um mestre na arte da esgrima, ele não estava totalmente superado, e à sua habilidade somava-se sua grande força e agilidade. Eles haviam lutado por apenas 1 ou 2 minutos quando o Veltopis macusiano percebeu que enfrentava um antagonista à altura, e que estava em desvantagem por não poder recuar quando Tarzan atacava, enquanto seu inimigo tinha toda a extensão do túnel às suas costas. Ele tentou então forçar Tarzan a recuar, mas falhou em sua tentativa, recebendo uma estocada no ombro como resultado. Em seguida, começou a pedir ajuda, e o homem macaco percebeu que precisava silenciá-lo rapidamente. Aguardando a oportunidade que se apresentou com uma finta que evocou um ataque selvagem, Tarzan avançou rapidamente e passou sua espada pelo coração do Veltopis macusiano. Ao retirar sua lâmina do corpo de seu antagonista, ele liberou os ferrolhos que prendiam a porta e a abriu. Além, de rosto pálido, estava Commodore Florençal agachado, mas, ao fixar os olhos em Tarzan e no corpo do guarda atrás dele, um sorriso curvou-lhe os lábios. Um instante depois, ele estava no corredor ao lado de seu amigo. Como aconteceu? Indagou. Ele nos reconheceu, mas, e Talaskar? Ela não virá. Ela não está aqui. Calfastoban levou. Ele adquiriu de Zontorrago. Tarzan girou sobre si mesmo. Tranque a porta e vamos sair daqui, disse ele. Commodore Florençal fechou e trancou a porta. Para onde agora? Perguntou ele. Para encontrar os aposentos de Calfastoban, respondeu o homem macaco. Commodore Florençal encolheu os ombros e seguiu atrás de seu amigo. Eles refizeram seus passos em direção à superfície sem incidentes até estarem em frente ao 16º nível, quando um rosto se voltou repentinamente para eles de uma coluna de escravos que cruzava a passarela de um lado para outro. Por um instante, os olhos do escravo encontraram os de Tarzan, e então o sujeito passou para a boca da galeria lateral e desapareceu. Precisamos nos apressar, sussurrou Tarzan para seu companheiro. Porque agora, mais do que antes, indagou Commodore Florençal. Não viu o sujeito que acabou de passar por nós e se virou para me olhar uma segunda vez? Não. Quem era? Garaftap, respondeu Tarzan. Ele o reconheceu. Quanto a isso, não posso dizer, mas ele evidentemente encontrou algo familiar em minha aparência. Esperemos que ele não me tenha colocado, embora eu tema que o tenha feito. Então, não devemos perder tempo em sair daqui de Veltopis macus também. Eles se apressarão. Onde ficam os aposentos de Calfastoban? Perguntou Tarzan. Não sei. Entrou Ranadão Macu. Os guerreiros são designados às pedreiras por curtos períodos e não transferem seus aposentos ou seus escravos durante o tempo em que lá permanecem. Não estou familiarizado com os costumes locais. Calfastoban pode ter concluído seu período de serviço nas pedreiras. Por outro lado, pode ser por um longo período que eles sejam designados para esse serviço, e seus alojamentos podem estar localizados no nível superior da pedreira. Teremos que indagar. Logo após, Tarzan aproximou-se de um guerreiro que se movia na mesma direção que ele e Commodore Florençal. Onde posso encontrar Calfastoban Vental? Perguntou ele. Informarão na sala da guarda, se for da sua conta, respondeu, lançando um olhar rápido aos dois. Não sei. Em seguida, ultrapassaram o sujeito, e na primeira curva que os ocultou dele,
aumentaram a velocidade, pois ambos estavam desconfiados de qualquer incidente desfavorável, e seu único desejo agora era escapar da caça em segurança. Aproximando-se da entrada, juntaram-se a uma coluna de escravos que se esforçavam para subir com seus pesados fardos de pedras para a nova cúpula, e com eles chegaram à sala da guarda, onde os escravos eram inspecionados. O oficial e os escrivães trabalhavam de maneira mecânica, e parecia que seria tão fácil deixar a pedreira quanto fora entrar nela, quando o oficial subitamente franziu a testa e começou a contar. "Quantos escravos nesta tripulação?" perguntou ele. "100", respondeu um dos guerreiros que os acompanhavam. "Então por que 4 guardas?" ele exigiu. "Somos apenas 2", retrucou o guerreiro. "Não estamos com eles", Commodore Florençal se apressou em dizer. "O que o senhor faz aqui?" exigiu o oficial. "Se pudermos vê-lo a sós, poderemos explicar isso rapidamente", respondeu o Trohanadão Macusiano. O oficial acenou para que a tripulação de escravos seguisse seu caminho e chamou Commodore Florençal e Tarzan para que o acompanhassem a uma câmara adjacente, onde encontraram uma pequena antecâmara na qual dormia o comandante da guarda. "Agora", disse ele, "mostrem-me seus passes." "Não temos nenhum", respondeu Commodore Florençal. "Não passe. Isso será difícil de explicar, não acha?" "Não se trata de qualquer discriminação de sua parte", respondeu o príncipe, acidentalmente tilintando as moedas de ouro em sua bolsa. "Estamos em busca de Calfastoban. Compreendemos que o senhor possui um escravo que desejamos adquirir, e, não sendo possível obter uma permissão para a pedreira no curto espaço de tempo que nos resta, ousamos vir, com tão simples encargo, sem uma. Poderia nos direcionar a Calfastoban?" Invamente, ele chacoalhou as moedas. "Terei prazer em fazê-lo", respondeu o oficial. "Seus aposentos estão no 5º nível do Domo Real, no corredor central e aproximadamente a meio caminho entre o corredor do rei e o corredor dos guerreiros. Como foi dispensado do serviço na pedreira nesta mesma manhã, não tenho dúvidas de que o encontrará lá." "Agradecemos", disse Commodore Florençal, recostando-se na proa minuniana. "E agora", acrescentou ele, como se fosse uma reflexão tardia, "se o senhor aceitar, seremos tomados pela gratidão se nos permitir deixar este pequeno gesto de apreço", e retirou uma grande moeda de ouro da bolsa, oferecendo-a ao oficial. "Para não parecer ingrato", respondeu o oficial, "devo aceitar seu generoso presente, com o qual poderei aliviar o sofrimento dos pobres. Que a sombra da desgraça jamais caia sobre vós." Os 3 então curvaram-se, e Tarzan e Commodore Florençal deixaram a sala da guarda e, um momento depois, estavam no ar livre e fresco da superfície. "Mesmo em Minuni", suspirou Tarzan. "O que foi?" perguntou seu amigo. "Eu estava apenas pensando na minha simples e honesta selva e nas criaturas de Deus que os homens chamam de feras." "Como deveriam chamá-los?" exigiu Commodore Florençal. "Se julgados pelos padrões que os próprios homens estabelecem e não conseguem cumprir, deveriam ser chamados de semideuses", respondeu o homem macaco. "Creio que entendi seu ponto de vista", riu o outro. "Mas pense, se um leão guardasse a entrada desta pedreira, nenhuma moeda de ouro nos teria permitido passar. As fragilidades do homem não são desprovidas de virtudes. Por causa delas, o direito triunfou sobre o erro e a corrupção vestiu as vestes da virtude." Retornando ao Domo Real, contornaram a estrutura pelo lado leste até a frente norte, onde se encontra o corredor dos escravos em cada domo. Ao deixar o domo de onde vieram, eles haviam saído do corredor dos guerreiros, a oeste, e sentiram que aumentar as chances de detecção seria passar com muita frequência pela mesma rota, onde alguém, reconhecendo-os parcialmente em uma instância, poderia fazê-lo completamente após uma segunda ou terceira inspeção. Para alcançar o 5º nível, bastaram poucos minutos após terem adentrado a cúpula. Com cada demonstração de ousadia, eles se dirigiram ao ponto no corredor central onde o oficial da guarda lhes dissera que encontrariam os aposentos de Calfastoban, e talvez o próprio Calfastoban, mas estavam constantemente em alerta, pois ambos reconheciam que o maior perigo de serem descobertos residia na possibilidade de Calfastoban reconhecer seus rostos, pois ele, dentre todos os Veltopes macusianos, seria o mais propenso a fazê-lo, uma vez que vira mais deles, ou pelo menos mais de Tarzan. Desde que este vestira o verde do escravo, eles haviam chegado a um ponto a meio caminho entre o corredor dos escravos e o corredor dos guerreiros quando Commodore Florençal deteve uma jovem escrava e perguntou-lhe onde ficavam os aposentos de Calfastoban. "É necessário passar pelos aposentos de Amadalban para chegar aos de Calfastoban", respondeu a moça. "Vá para a terceira entrada", e ela apontou ao longo do corredor na direção em que eles estavam indo. Após partirem, Tarzan perguntou a Commodore Florençal se ele achava que haveria alguma dificuldade em obter acesso aos aposentos de Calfastoban. "Não", respondeu ele. "A dificuldade surge em saber o que fazer depois que chegarmos lá. Sabemos o que viemos buscar,
respondeu o homem macaco. É necessário apenas executar nosso projeto, removendo todos os obstáculos à medida que surgem. Bem simples, riu o príncipe. Tarzan foi forçado a sorrir. Para ser franco, admitiu ele, não tenho a menor ideia do que faremos depois de entrarmos lá, ou depois de sairmos também, caso tenhamos sucesso em encontrar Talaskar e trazê-la conosco. Mas isso não é estranho, pois não sei nada, ou quase nada, das condições que posso esperar enfrentar a cada momento nesta estranha cidade de um mundo estranho. Tudo o que podemos fazer é dar o nosso melhor. Chegamos até aqui com muito mais facilidade do que eu esperava. Talvez percorramos toda a distância sem maior atrito, ou podemos parar dentro das próximas 12 etapas, para sempre. Fazendo uma pausa antes da terceira entrada, eles esperam para dentro, descobrindo várias mulheres agachadas no chão. 2 deles eram da classe guerreira, os outros escravos da túnica branca. Cômodo Florençal entrou com ousadia. Estes são os aposentos de Amadalban? Perguntou. São. Respondeu uma das mulheres. E os de Calfastoban ficam adiante? Sim. E além de Calfastoban, indagou o Trohanadão Macusiano. Uma longa galeria conduz ao corredor externo. Nesta galeria abrem-se diversas câmaras onde residem centenas de pessoas. Não os conheço a todos. A quem procuras? Palastokar, respondeu Cômodo Florençal rapidamente, escolhendo o primeiro nome que lhe veio à memória. Não me recordo do nome, disse a mulher, franzindo as sobrancelhas em pensamento. Mas o encontrarei agora, graças a você, disse Cômodo Florençal, pois minhas instruções eram passar pelos aposentos de Amadalban e Calfastoban, quando chegasse a uma galeria para a qual se abriam os aposentos de Palastokar. Mas talvez, se Calfastoban estiver presente, ele possa me orientar com mais precisão. Calfastoban saiu com Amadalban, respondeu a mulher, mas espero que retornem a qualquer momento. Se o senhor aguardar, eles chegarão em breve. Obrigado, disse Cômodo Florençal, apressadamente, mas estou certo de que não teremos problemas para encontrar os aposentos de Palastokar. Que suas velas queimem por muito tempo e com brilho. E, sem esperar por mais cerimônias, atravessou a sala e entrou nos aposentos de Calfastoban, para onde Tarzan dos macacos o seguiu de perto. Acredito, meu amigo, disse o príncipe, que teremos de trabalhar rapidamente. Tarzan lançou um olhar rápido pela primeira câmara em que entraram. Estava vago. Diversas portas se abriam a partir dela. Todos estavam fechados, seja com portas de madeira, seja com cortinas. O homem macaco aproximou-se rapidamente da porta mais próxima e tentou a maçaneta. Ele cedeu e empurrou a porta entreaberta. Tudo era escuridão lá dentro. Traga uma vela, Cômodo Florençal, disse ele. O príncipe retirou 2 de seus nichos na parede. Um depósito, disse ele, enquanto os raios das velas iluminavam o interior da sala. Comida, velas e vestimentas. Calfastoban não é um indigente. O cobrador de impostos ainda não o arruinou. Tarzan, postado na entrada do depósito, logo atrás de Cômodo Florençal, virou-se subitamente e observou a outra câmara. Ele ouvirá vozes nos aposentos de Amadalban além vozes de homens. Um deles ele reconheceu instantaneamente, era a voz de Calfastoban Vental. Venha, rugiu a voz de Touro de Vental. Venha aos meus aposentos, Amadalban, e eu lhe mostrarei esta minha nova escrava. Tarzan empurrou Cômodo Florençal para dentro do depósito, e em seguida, fechou a porta. Você ouviu? Ele sussurrou. Sim. Foi Calfastoban. A porta do depósito era ornamentada com uma pequena grelha aberta, coberta por uma cortina de tecido pesado no interior. Ao afastar a cortina, os dois puderam obter uma visão da maior parte do interior da câmara externa, e puderam ouvir tudo o que era dito pelos 2 homens que agora entravam dos aposentos de Amadalban. Eu lhe digo que ela é o maior negócio que já vi, exclamou Calfastoban. Mas espere, vou buscá-la. E dirigiu-se à outra porta, que destrancou com uma chave. Saia, ele rugiu, escancarando a porta. Com a postura altiva de uma rainha, uma jovem entrou lentamente na sala maior. Aqui não havia a subserviência covarde da escrava. Seu queixo estava erguido, seu olhar, firme. Ela lançou um olhar quase desdenhoso sobre a Vental. E ela era linda. Era Talaskar. Cômodo Florençal percebeu que nunca antes havia apreciado a real beleza da jovem escrava que cozinhava para ele. Calfastoban lhe dera uma túnica branca de boa qualidade, que realçava a oliveira de sua pele e a riqueza negra de seus cabelos com mais efeito do que a barata peça verde que ele sempre a vira usando. Ela pertencia a Zontorrago, explicou Calfastoban a seu amigo, mas duvido que ele alguma vez a tenha visto. Caso contrário, jamais teria se desfeito dela pela insignificante quantia que paguei. Você a tomará como sua mulher e a criará em nossa classe? Perguntou Amadalban. Não, respondeu Calfastoban, pois então ela não seria mais escrava e eu não poderia vendê-la. Mulheres são muito caras. Eu a manterei por um tempo, então, a vender enquanto seu valor ainda estiver alto. Devo obter um lucro considerável com ela. Os dedos de Tarzan se fecharam com força,
como se estivessem sobre a garganta de um inimigo, e a mão direita de Comodoflorensal se moveu para a empunhadura de sua espada. Uma mulher veio dos aposentos de Amadalban e parou na porta. Dois dos guardas da pedreira estão aqui com um escravo verde, perguntando por Calfastoban, disse ela. Mande-os entrar, ordenou o Vental. Um momento depois, os três entraram. O escravo era Caraftap. Ah! Exclamou Calfastoban. Meu bom escravo, Caraftap, o melhor da pedreira. Por que ele foi trazido aqui? Ele afirma possuir informações de grande valor, respondeu um dos guardas, mas não as revelará a ninguém, exceto a vossa senhoria. Ele apostou sua vida contra o valor de suas informações e o novo andaguarda ordenou que o trouxessem aqui. Que informações o senhor possui? Indagou Calfastoban. É de suma importância, exclamou Caraftap. Nobre Zontrohago, e até mesmo o rei, ficarão gratos por isso, mas, se eu desse tivesse que retornar às pedreiras, os outros escravos me matariam. Você sempre foi bom para mim, Calfastoban Vental, e por isso pedi para ser trazido a você, pois sei que, se prometer que serei recompensado com a túnica branca, caso meu serviço seja considerado digno dela, estarei seguro. Sabe que não posso fazer isso, respondeu Calfastoban, mas o rei pode, e se o senhor interceder junto a ele, não recusará. Posso prometer interceder junto ao rei em seu favor, caso as informações que trouxer sejam valiosas, mas é tudo o que posso fazer. Isso é suficiente se o senhor prometer, disse Caraftap. Muito bem. Prometo. O que o senhor sabe que o rei gostaria de saber? As notícias viajam rápido em Veltopismacor, disse Caraftap, e assim foi que nós, na pedreira, ouvimos falar da morte dos dois escravos, Alponato e Zontol, pouco tempo depois de seus corpos serem descobertos. Como ambos haviam sido escravos de Zontorrago, fomos todos confinados juntos em uma única câmara, e assim os conheci bem. Imagine, então, minha surpresa quando, ao cruzar uma das espiras principais com uma equipe de outros escravos, avistei tanto Zontol quanto Alponato, trajados como guerreiros, ascendendo em direção à superfície. Qual é a aparência desses dois? Exigiu subitamente um dos guerreiros que haviam acompanhado o Caraftap da pedreira. O escravo os descreveu com a maior precisão possível. Os mesmos, exclamou o guerreiro. Esses dois me detiveram no espiral e indagaram sobre o paradeiro de Calfastoban. Uma multidão de mulheres e homens havia se reunido na entrada da câmara de Calfastoban, atraída pela presença de uma escrava verde acompanhada por membros da guarda da pedreira. Uma delas era uma jovem escrava. Eu também fui interrogada por esses mesmos homens, exclamou ela, há pouco tempo, e eles me fizeram a mesma pergunta. Uma das mulheres de Amadalban soltou um pequeno grito. Eles passaram por nossos aposentos há pouco, ela exclamou, e entraram nos de Calfastoban, mas não perguntaram onde ficavam os aposentos de Calfastoban. O nome que mencionaram era desconhecido para mim, um nome estranho. Palastokar, lembrou-lhe um de seus acompanhantes. Sim, Palastokar. E disseram que ele tinha seus aposentos na galeria que levava de Calfastoban ao corredor externo. Não há ninguém com esse nome no domo real, disse Calfastoban. Não passou de uma artimanha para entrar em meus aposentos, ou para atravessá-los, sugeriu um dos guardas da pedreira. Precisamos nos apressar para alcançá-los, disse o outro. Mantenha Caraftap aqui até que retornemos, Calfastoban, disse o primeiro guarda. E também reviste cuidadosamente seus próprios aposentos e os adjacentes. Vamos. E fazendo sinal ao outro guarda, atravessou a câmara e partiu pela galeria que conduzia ao corredor externo, seguido não apenas por seu colega, mas também por Amadalba e todos os outros homens que haviam se reunido na câmara, deixando Calfastoban e Caraftap, com as mulheres, nos aposentos do Vental. Calfastoban voltou-se imediatamente para uma busca nos vários aposentos de seus aposentos, mas Caraftap colocou uma mão restritiva em seu braço. Espere, Vental, implorou ele. Se eles estiverem aqui, não seria melhor garantir sua captura trancando as portas que levam aos seus aposentos? Um bom pensamento, Caraftap, respondeu Calfastoban. E então poderemos tomar nosso tempo procurando por eles. Saiam daqui, todas vocês, ele gritou, mandando as mulheres de volta para os aposentos de Amadalban. Um momento depois, as duas portas que levavam da câmara aos aposentos de Amadalban e à galeria foram fechadas e trancadas. E agora, mestre? Sugeriu Caraftap. Como são dois, não seria prudente me fornecer uma arma. Calfastoban bateu no peito. Uma dúzia como aquela Calfastoban poderia vencer sozinho, ele exclamou. Mas, para sua própria proteção, pegue uma espada naquele quarto enquanto eu tranco essa gata orgulhosa em sua cela novamente. Enquanto Calfastoban seguia Talascar até a sala em que ela havia sido confinada, Caraftap dirigiu-se à porta do depósito, onde o Vental lhe dissera que encontraria uma arma. Vental alcançou a porta do quarto logo atrás da garota, estendendo a mão, agarrou-a pelo braço. Não tão rápido, minha bela, exclamou. Um beijo antes de me deixar,
Mas não se preocupe. No momento em que tivermos certeza de que esses escravos vilões não estão nestas salas, juntar-me-ei a vós. Portanto, não se aflija por seu Calfastobano. Talascar girou e atingiu o Vental no rosto. Não ouse tocar em mim com suas mãos imundas, criatura! Ela exclamou, lutando para se libertar de seu aperto. Ah, uma gata, hein? Exclamou o homem. Mas não a soltou, e assim lutaram até desaparecerem da vista dentro da cela. E no mesmo instante, Caraftap, o escravo, pôs a mão na fechadura da porta da despensa. Abrindo-a, entrou. Ao fazer isso, dedos de aço emergiram da escuridão e se fecharam em sua garganta. Ele teria gritado de terror, mas nenhum som conseguiu forçar através de sua garganta fechada e tensa. Ele se debateu e golpeou a coisa que o prendia a uma coisa tão poderosa que ele sabia não ser humana. E então uma voz grave, fria e aterrorizante, sussurrou em seu ouvido. Morra! Caraftap, disse, em frente ao destino que merece e que sabia muito bem merecer quando ousou dizer que não se atreveria a retornar aos aposentos dos escravos de Zontorrago após trair 2 de seus companheiros. Morra, Caraftap, e saiba antes de morrer que aquele a quem você teria traído é seu matador. Você procurou pois Zontuol e você o encontrou. Com a última palavra, os terríveis dedos se fecharam no pescoço do homem. Espasmodicamente, o escravo lutava, buscando ar. Então, as 2 mãos que o agarravam giraram lentamente em direções opostas e a cabeça do traidor foi separada do seu corpo. Jogando o cadáver de lado, Tarzan saltou para a câmara principal dos aposentos de Vental e correu rapidamente em direção à porta da cela de Talascar, com Commodore Florençal apenas meio passo atrás dele. A porta do pequeno quarto fora fechada pelos esforços do casal em seu interior, e ao empurrá-la, Tarzan viu a moça nas garras do enorme Vental, que, evidentemente enlouquecido por sua resistência, perderá completamente a paciência e tentava desferir golpes em seu rosto, que ela procurava defender, agarrando seus braços e mãos. Uma mão pesada pousou sobre o ombro do Vental. Você nos procura, sussurrou uma voz grave em seu ouvido. Chegamos! Calfastoban soltou a garota e girou, ao mesmo tempo em que estendia a mão para sua espada. Diante dele estavam os 2 escravos, ambos armados, embora apenas Alponato tivesse desembainhado sua arma. Zontorrou, que o segurava, ainda não havia sacado a arma. 1 dúzia desses, Calfastoban poderia derrotar sozinho, citou Tarzan. Aqui estamos, fanfarrão. E somos apenas 2, mas não podemos esperar enquanto você nos mostra o quão poderoso é. Lamentamos o ocorrido. Se o senhor não tivesse molestado esta moça, eu simplesmente o teria trancado em seus aposentos, de onde logo seria libertado, mas sua brutalidade merece apenas uma punição à morte. Caraftapo! Gritou Calfastoban. Ele não era mais um fanfarrão, com voz grave e comportamento arrogante. Sua voz era aguda de terror, e ele tremia nas mãos do homem macaco. Caraftap, socorro! Ele gritou. Caraftap está morto, disse Tarzan. Ele faleceu porque traiu seus companheiros. Você morrerá porque foi brutal com uma escrava indefesa. Executiu, Commodore Florençal. Não temos tempo a perder aqui. Enquanto Trorrandal Macusiano retirava sua espada do coração de Calfastoban Vental e o cadáver deslizava para o chão da cela, Talascar correu para a frente e caiu aos pés do homem macaco. Zontuol e Alponato, ela clamou. Nunca imaginei revê-lo. O que aconteceu? Por que está aqui? Você me salvou, mas agora estará perdido. Voe, não sei para onde você pode voar, mas vá embora daqui. Não deixe que eles o encontrem aqui. Não consigo entender por que o senhor está aqui. De qualquer forma, estamos tentando escapar, explicou Commodore Florençal. E Zontuol não iria sem o senhor. Ele procurou por você na pedreira, e agora no domo real. Ele realizou o impossível, mas encontrou você. Por que fez isso por mim? Perguntou Talascar, olhando admirado para Tarzan. Por que foi gentil comigo quando fui levado à câmara dos escravos de Zontorrago? Respondeu o homem macaco. E por que prometi que, quando chegasse o momento da fuga, nós 3 partiríamos juntos? Ele a havia erguido e conduzido à câmara principal. Commodore Florençal permaneceu um pouco afastado, com os olhos fixos no chão. Tarzan lançou-lhe um olhar e uma expressão de perplexidade surgiu nos olhos do homem macaco, mas qualquer que fosse o pensamento que a causará, ele deve tê-lo deixado de lado rapidamente para considerar assuntos mais urgentes. Commodore Florençal, o senhor sabe melhor quais caminhos de fuga devem ser os menos propensos aos perigos da descoberta. Devo ir pelos aposentos de Amadalbon ou pela galeria que mencionaram? Estas são perguntas que não consigo responder de forma satisfatória, e olhe, seus olhos haviam estado percorrendo a câmara. Há uma abertura no teto. Onde isso poderia nos levar? Poderia levar a quase qualquer lugar, ou a lugar nenhum, respondeu o Trorranadão Macusiano. Muitas câmaras possuem tais aberturas. Às vezes, conduzem a pequenos sótãos que não se comunicam com nenhuma outra câmara. Outras vezes, levam a câmaras secretas,
ou mesmo a corredores em outro nível. Houve uma batida forte na porta que dava para os aposentos de Amadalban e uma voz feminina gritou: Calfastoban, abra! Ela exclamou. Chegou um comunicado do guarda da pedreira em busca de Caraftap. O sentinela na entrada dos aposentos dos escravos de Zontorrago foi encontrado morto, e desejam interrogar Caraftap, acreditando que há uma conspiração entre os escravos. Precisamos passar pela galeria, sussurrou Commodore Florençal, dirigindo-se rapidamente à porta que a ela conduzia. Ao alcançá-la, alguém colocou uma mão na maçaneta do lado oposto e tentou abrir a porta, que estava trancada. Calfastoban, gritou uma voz da galeria além. Permitam-nos entrar. Os escravos não foram por este caminho. Venha, abra rapidamente. Tarzan dos macacos olhou rapidamente ao redor. Em seu rosto, havia um meio rosnado, pois, mais uma vez, ele era a fera encurralada. Ele mediu a distância do chão até a armadilha no teto, e com uma pequena corrida, saltou levemente para cima. Ele havia esquecido em que medida a redução de seu peso havia afetado sua agilidade. Ele esperava alcançar um ponto de apoio na borda superior da abertura, mas, em vez disso, atravessou-a completamente, aterrissando sobre os pés em uma câmara escura. Virando-se, ele olhou para seus amigos abaixo. A consternação era evidente no semblante de cada um, mas, diante disso, ele não podia se admirar. Ele próprio ficou quase tão surpreso. É muito longe para você pular? Perguntou. Muito longe, responderam. Ele se balançou e, em seguida, de cabeça para baixo através da abertura, agarrando a borda da armadilha na concavidade de seu joelho. Na porta da galeria, a batida tornava-se insistente. Agora, na que conduzia aos aposentos de Amadalban, a voz de um homem havia substituído a da mulher. O sujeito exigia entrada, com raiva. Abram! Ele gritou. Em nome do rei, Abram, abra a porta! Gritou o sujeito que martelava na porta oposta, pensando que a ordem para abrir vinha do interior da câmara a qual ele buscava acesso. Como posso abrir? Gritou o outro de volta. A porta está trancada do seu lado. Não está trancada do meu lado. Está trancada por sua causa. Gritou o outro, com raiva. Você mente! Gritou aquele que buscava entrada nos aposentos de Amadalban. E pagará caro quando isso for relatado ao rei. Tarzan balançou-se, de cabeça para baixo, para dentro da câmara, com as mãos estendidas em direção aos seus companheiros. Eleve Talascar até mim, ordenou a Commodore Florençal, e ao fazê-lo, agarrou os pulsos da garota e a ergueu o máximo que pôde, até que ela pudesse agarrar uma parte de seu arnês de couro e se sustentar sozinha sem cair. Então, e agarrou novamente, mais abaixo, e a ergueu ainda mais, e dessa forma, ela conseguiu subir para a câmara acima. Os guerreiros enfurecidos nas duas portas estavam agora evidentemente empenhados em tentar arrombar a câmara. Golpes violentos caíam sobre os painéis substanciais, ameaçando estilhaçá-los a qualquer momento. Encha seu alforje com velas, Commodore Florençal, disse Tarzan, e então pule para minhas mãos. Peguei todas as velas que consegui carregar enquanto estávamos no depósito, respondeu o outro. Prepare-se, vou pular. Um painel se estilhaçou e pedaços de madeira voaram para o centro do chão, vindos da porta da galeria, no exato momento em que Tarzan agarrou as mãos estendidas de Commodore Florençal. Um instante depois, enquanto ambos os homens ajoelhavam-se na escuridão do sótão e olhavam para a câmara abaixo, a porta oposta se abriu e os 10 guerreiros que compunham então entraram, logo atrás de seu ventão. Por um instante, olharam em volta com surpresa vazia, e então sua atenção foi atraída pela batida na outra porta. Um sorriso cruzou o rosto do ventão enquanto ele se dirigia rapidamente à porta da galeria, e a destrancava. Guerreiros enfurecidos avançaram sobre ele, mas, ao explicar o mal-entendido sob o qual ambas as partes haviam se esforçado para entrar na câmara, todos se juntaram à risada, embora um tanto envergonhado. Mas quem estava aqui? Indagou o vental que havia trazido os soldados da pedreira. Calfastoban e a escrava verde Caraftap ofereceu uma mulher pertencente a Amadalban. Eles devem estar escondidos, disse um guerreiro. Revistem os aposentos, ordenou o vental. Não levará muito tempo para encontrar um, disse outro guerreiro, apontando para o chão logo na entrada do depósito. Os demais olharam e viram uma mão humana repousando sobre o chão. Os dedos pareciam congelados na semelhança de garras agarrando. Mudos, proclamaram a morte. Um dos guerreiros dirigiu-se rapidamente ao depósito, abriu a porta e arrastou para fora o corpo de Caraftap, ao qual a cabeça ainda se prendia por um fio de carne. Até mesmo os guerreiros recuaram, horrorizados. Eles olharam rapidamente ao redor da câmara. Ambas as portas estavam trancadas por dentro, disse o vental. O que quer que tenha feito isso ainda deve estar aqui. Poderia não ter sido nada humano, sussurrou uma mulher que os havia seguido dos aposentos vizinhos. Procure com cuidado, disse o vental. E como era um homem corajoso, entrou primeiro em uma câmara e depois em outra. No último, encontraram Calfastoban.
atravessado pelo coração. É hora de sairmos daqui, se houver alguma saída, sussurrou Tarzan para Commodore Florensal. Um deles avistará este buraco diretamente. Com muita cautela, os dois homens tatearam em direções opostas ao redor das paredes do sótão escuro e abafado. A poeira profunda, a poeira dos séculos, elevou-se ao redor deles, sufocante, evidenciando o fato de que a sala não fora utilizada por anos, talvez por eras. No momento, Commodore Florensal ouviu um HSST, do homem macaco, que os chamava para perto dele. Venham aqui, os dois, eu encontrei algo. O que você encontrou? Perguntou Talaskar, aproximando-se. Uma abertura perto da base da parede, respondeu Tarzan. É grande o suficiente para um homem rastejar por ele. Acha, Commodore Florensal, que seria seguro acender uma vela? Não, agora não, respondeu o príncipe. Irei sem ela, então, anunciou o homem macaco, pois precisamos ver aonde este túnel leva, se é que leva a algum lugar. Ele caiu de joelhos e mãos, e então Talaskar, que estava ao seu lado, sentiu-o se afastar. Ela não conseguia vê-lo, estava escuro demais no sótão sombrio. Os dois esperaram, mas Zontuou não retornou. Eles ouviram vozes no cômodo abaixo. Eles se perguntavam se os investigadores logo inspecionariam o sótão, mas, na verdade, não havia motivo para apreensão. Os pesquisadores decidiram investir o local. Seria mais seguro do que se arrastar para dentro daquele buraco escuro atrás de uma coisa desconhecida que poderia arrancar a cabeça de um homem. Quando chegasse o momento, como inevitavelmente chegaria, estariam preparados para destruí-lo ou capturá-lo, mas, enquanto isso, contentavam-se em esperar. O que aconteceu com ele? Sussurrou Talaskar, ansiosamente. Você se importa muito com ele, não é? Perguntou Commodore Florensal. Por que não deveria? Perguntou a moça. O senhor também, não é? Sim, respondeu Commodore Florensal. Ele é muito maravilhoso, disse a moça. Sim, disse Commodore Florensal. Eu gostaria que ele voltasse, disse a garota. Sim, disse Commodore Florensal. Como se em resposta ao desejo deles, ouviram um assobio baixo vindo das profundezas do túnel para o qual Tarzan havia rastejado. Venha, sussurrou o homem macaco. Talaskar à frente, eles o seguiram, rastejando de mãos e joelhos por um túnel sinuoso, tateando no escuro, até que, finalmente, uma luz brilhou diante deles e viram Zontuou acendendo uma vela em uma pequena câmara, que era apenas alto o suficiente para permitir que um homem alto se sentasse ereto em seu interior. Cheguei até aqui, disse ele a eles, e como oferecia um bom esconderijo onde poderíamos ter luz sem medo de sermos descobertos, voltei para buscá-los. Aqui podemos parar um pouco em relativo conforto e segurança até que eu possa explorar o túnel mais a fundo. Pelo que pude avaliar, nunca foi utilizado durante a vida de nenhum Veltopismacusiano vivo, portanto, há pouca probabilidade de que alguém pense em nos procurar aqui. Acha que eles nos seguirão? Perguntou Talaskar. Acredito que sim, respondeu Commodore Florensal. E como não podemos voltar, será melhor prosseguirmos imediatamente, pois é razoável supor que a extremidade oposta deste túnel se abre para outra câmara. Possivelmente, encontraremos ali uma via de escape. O senhor tem razão, Commodore Florensal, concordou Tarzan. Nada pode ser ganho permanecendo aqui. Eu seguirei em frente. Que Talaskar me siga, e você fique na retaguarda. Se o local se mostrar um beco sem saída, não estaremos em pior situação por tê-lo investigado. Iluminando seu caminho desta vez com velas, os três rastejaram laboriosa e dolorosamente pelo chão irregular e rochoso do túnel, que se voltava frequentemente, para um lado e para outro, como se contornasse câmaras, até que, para seu alívio, a passagem se alargou abruptamente, tanto em largura quanto em altura, de modo que agora podiam prosseguir em posição ereta. O túnel descia agora em uma declividade acentuada para um nível inferior, e, um momento depois, os três emergiram em uma pequena câmara, onde Talaskar subitamente colocou uma mão no braço de Tarzan, com uma pequena inspiração de ar em um meio suspiro. O que é aquilo? Zontuou, ela sussurrou, apontando para a escuridão à frente. No chão, em um dos lados da sala, uma figura agachada era mal discernível, próxima à parede. E aquilo? Exclamou a moça, apontando para outra parte da sala. O homem macaco sacudiu a mão dela de seu braço e avançou rapidamente, segurando sua vela no alto com a mão esquerda, enquanto a direita repousava sobre sua espada. Aproximou-se da figura agachada e inclinou-se para examiná-la. Ele colocou a mão sobre ela e ela se desfez em um monte de poeira. O que é isso? Perguntou a garota. Era um homem, respondeu Tarzan, mas está morto há muitos anos. Estava acorrentado a esta parede. Até mesmo a corrente enferrujou. E o outro também? Perguntou Talaskar. Há vários deles, respondeu Commodore Florensal. Viu, lá e lá, ao menos não podem nos deter, disse Tarzan, e prosseguiu pela câmara em direção a uma porta no lado oposto. Mas eles nos dizem algo,
Possivelmente, aventurou-se com Modoflorensal. O que dizem? Perguntou o homem macaco. Que este corredor conectava-se aos aposentos de um Veltopismacusiano muito poderoso, respondeu o príncipe. Tão poderoso era ele que poderia dispor de seus inimigos dessa forma, sem questionamento. E isso também nos diz que tudo isso aconteceu há muitos anos. A condição dos corpos nos indicou isso, disse Tarzan. Não inteiramente, respondeu Comodoflorensal.